Querido irmão, irmã, estamos na quinta-feira de Páscoa. Sim, ainda é Páscoa, ainda é tempo de olharmos para os nossos irmãos e dizer: Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Vamos lá, o Evangelho de hoje nos convida a nos tornarmos anunciadores da graça, anunciadores da ressurreição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estavam convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. A todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, queridos irmãos, nesta quinta-feira nós vemos um episódio bem legal, porque diante da aparição de Jesus, nós vemos o coração dos discípulos todos alegres e surpresos, porque Jesus de fato ressuscitou e agora todos nós estamos vendo. É interessante, nós precisamos entender que todo este relato que nós estamos acompanhando ao longo dessa semana aconteceu num único dia. Então nós vimos lá no domingo que as mulheres foram, domingo e segunda, as mulheres foram ao sepulcro ainda de madrugada para fazer a unção devida no corpo de Jesus. Depois ele apareceu às mulheres no meio do caminho. A Madalena, que chorava na beira do túmulo, ele também apareceu. Aos discípulos que estavam reunidos, ele apareceu. Um pouquinho também antes, ele foi até os discípulos de Emaús e no meio do caminho, caminhando com eles ali, também se revelou. Hoje nós já olhamos que quando os discípulos de Emaús estão contando a graça que foi ter visto a ressurreição do Senhor, ou melhor, ter visto Jesus ressuscitado, ele mais uma vez aparece, e dessa vez a todos os discípulos reunidos. De fato, nós não sabemos o número ao certo de quantos estavam lá naquela sala, porém sabemos que todos eles contemplaram o nosso Senhor ressuscitado, viram a graça da ressurreição de Jesus. E para que Jesus chancelasse e mostrasse que de fato ele está vivo e ressuscitado, ele pede de comer. Então, nós vemos aqui que comer de fato é algo bom, é algo positivo, e deram então um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles, mostrando e indicando que não era um fantasma, não era uma assombração, mas era propriamente nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado para a glória de Deus Pai. E algo interessante que nós podemos rezar e nós podemos pedir nesta quinta-feira é para que o Senhor abra a nossa inteligência. Todos nós somos convidados a ser anunciadores, a anunciar a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações. E, lógico, graças a esse anúncio dos discípulos, que hoje nós somos católicos e estamos aqui celebrando a Páscoa do Senhor. Porém, não só os discípulos,
E hoje, atualizando, nós podemos dizer, não só os bispos, os padres são convidados a serem anunciadores, mas você também, meu irmão, minha irmã, é convidado a anunciar esta graça, esta vida de ressurreição que todos nós podemos assumir a partir da conversão e perdão dos pecados. Ah, padre, mas eu sou tão ignorante. Ou podemos fazer como o profeta Samuel, eu nem sei falar, sou apenas uma criancinha. Ou como Moisés, eu ainda sou gago, Senhor, não falo nada. Mas nós podemos rezar, e é o convite que eu faço hoje a você que nos acompanha. Nós podemos pedir ao Senhor que Ele abra a nossa inteligência. E esse é o pedido que eu faço no meu coração. Senhor, que o Senhor abra a minha inteligência para que eu possa entender as Escrituras e assim me tornar um anunciador verdadeiro, um anunciador autêntico da Tua palavra, um anunciador da Tua promessa, um anunciador da Tua ressurreição. Coragem, irmãos, rezemos hoje ao longo do dia pedindo esta graça, de nos tornarmos anunciadores do reino dos céus, anunciadores da conversão e do perdão dos pecados. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou.